Olá, combatente do canal da Guerra. Esse vídeo aqui é uma edição extraordinária do nosso canal porque nós temos observado alguns comportamentos em certos setores da sociedade brasileira que consideramos um tanto quanto perigoso. O que acontece? São setores da sociedade, principalmente da imprensa, batendo o tambor para criar um fantasma, né, na Venezuela, um fantasma militar que ameaçasse o Brasil. Deixa eu contextualizar algumas coisas, né? Não obstante os atritos que tenham havido entre o presidente Lula e autoridades do governo venezuelano, o relacionamento entre os dois países sempre foi bom porque nós somos vizinhos, né, em primeiro lugar. E não nos cabe, não me parece justo, correto, nem sensato julgar o regime de governo venezuelano quando nós mesmos temos tantos problemas aqui dentro do Brasil, problemas esses que nós não parecemos muito preocupados aí em resolver. Mas não obstante isso, o que a gente observa? Né? Tem setores aí da imprensa que começam a jogar bastante gasolina nessa fogueira, né? Querendo aumentar aí a crise e mesmo alguns falam que a Venezuela é uma ameaça militar ao Brasil. Olha, de forma alguma, a Venezuela é um problema estratégico para o Brasil. Por que eu digo isso? A Venezuela não tem ambições no território brasileiro, né? Não tem nenhuma intenção de um regime change aqui no Brasil, de uma mudança de governo, coisa que nós parece que temos com eles aí. Né? E mesmo que a Venezuela tivesse essas pretensões, ia ser muito difícil concretizá-las, porque a condição estratégica da Venezuela com relação à logística, à pronta operacional, etc., está bastante distante do Brasil, é bastante inferior em relação ao Brasil. Não obstante, a Venezuela tem alguns equipamentos bastante modernos aí que nós não temos, né? Por incompetência nossa mesmo, diga-se de passagem. Mas mesmo com todo esse equipamento, né, que eles compraram da Rússia aí, a Venezuela não faz frente ao Brasil, nem quer fazer. Eles estão mais preocupados em melhorar as condições sociais, socioeconômicas ali dentro, exportar o petróleo, em sair dessas sanções americanas que eu considero tolas, porque você não pode sancionar um país porque você é contra o governo deles. Os Estados Unidos gostam de sancionar ditaduras, tinham que começar pela Arábia Saudita. E eles nem pensam em fazer isso. Então é muito complicado. Quando as pessoas falam a Venezuela isso, a Venezuela aquilo, a gente tem que olhar para outros países aí também, né, que estão numa condição muito pior aí, muito mais complicada. Mas por que eu faço esse vídeo? Porque é muito perigoso uma situação dessa sair do controle. Se criar uma animosidade tão grande que a gente não tenha como voltar atrás, e depois a gente acabe num rompimento de relações, com problemas de fronteira, eu mesmo como alguns querem, aí tem gente querendo, né? Que o Brasil entre numa confrontação aí. Há uma possibilidade grande, agora com a assunção do governo Trump, que ele afronte militarmente a Venezuela. Isso vai virar um problema muito grande para o Brasil, porque se a Venezuela, na condição atual, né, ela assim, já tem a questão dos refugiados, imagina se houver um confronto militar com os Estados Unidos. Não dá para saber. No último governo Trump ele fez algumas pressões nesse sentido. A gente não pode apostar que ele não vá voltar com essas ideias, ou que algumas pessoas no seu governo, que a gente não viu ainda todo o secretariado dele, não tem essas ideias. Mas para isso é muito importante que o terreno do Brasil, o solo do Brasil nesse sentido não seja fértil. Então a gente tem que serenar os ânimos, né? Eu penso que já passou da hora do Brasil mostrar que é o adulto na sala na América do Sul, né? E tomar uma posição de contemporizar junto à Venezuela. Nós somos vizinhos, geografia não se muda, essa é a verdade, a Venezuela nunca vai deixar de ser vizinha do Brasil, e o país precisa ter um bom relacionamento, tanto com a Venezuela, como Bolívia, Argentina, Paraguai, quem quer que seja, aí, todos os nossos vizinhos. Por quê? Conforme eu disse, né, geografia é destino. Você não tem como. A Venezuela nunca vai sair dali, nem o Brasil vai sair da sua condição. Então eu penso que é importante, né,
que nós mantenhamos boas relações. Agora, eu vejo uma irresponsabilidade muito grande, principalmente por parte da imprensa mainstream, de querer acirrar, né, esses ânimos, essas rugas, que na minha opinião não passam até o momento, essas rusgas que nós temos com a Venezuela, de verborragia, coisas de menor importância, que se deu aí uma repercussão muito grande. Acho que isso poderia ser ajeitado, né, com diplomatas mais hábeis, aí, com gente mais centrada, mais adulta, mais madura. Eu acho que o que falta um pouco no nosso mundo hoje em dia é a maturidade, né, dos governantes, da própria sociedade, da imprensa, que é quem conduz muito da opinião pública, e das redes sociais também. A gente vê muitas situações aí imaturas, gente querendo bater o tambor e piorando a condição geral aí das relações internacionais. Um exemplo claro que eu falo sempre é o caso da Alemanha, né? Ela foi uma das grandes incentivadoras da guerra na Ucrânia e agora está numa situação econômica pavorosa. É terrível a situação da Alemanha, foi previsto diversas vezes aqui no canal Arte da Guerra, por decisões infelizes dos governantes, é o que eu falo sempre. Gente despreparada e imatura que chegou no poder, e a gente está vendo aí os resultados catastróficos das decisões que essas pessoas acabaram tomando aí. E a gente não quer isso para o nosso Brasil. De maneira que eu acho que as pessoas de bem, com responsabilidade, que querem o progresso do Brasil, né, que querem a paz, elas precisam repudiar essas narrativas. As narrativas, eu fico preocupado quando a gente vê essas narrativas de um ou outro blog ou site menor aí, o canal pequeno, você não esquenta muita cabeça com isso. Mas quando é essa narrativa, né, essa torcida irresponsável vem da imprensa mainstream, a coisa é um quanto mais complicada. Eu acho que a gente precisa repudiar com veemência esse tipo de rufar de tambores aí. O Brasil precisa, mesmo que a Venezuela não tenha, né, por seu orgulho ferido, uma série de outras coisas, essa maturidade, eu acho que o Brasil deve tomar a iniciativa e normalizar as relações entre os dois países. Já passou da hora disso ser feito. Até porque, não obstante o Brasil ter vetado a entrada da Venezuela dos BRICS, mais cedo ou mais tarde ela vai acabar sendo admitida. Por que eu digo isso? Porque os BRICS são um grande concentrador de riquezas e a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então, players pesados, e o Brasil não é um player pesado, players pesados como a China e a Rússia, eles vão acabar admitindo a Venezuela. Agora, eu acho engraçado em alguns setores da imprensa, né, que desprezaram até então os BRICS, esses mesmos setores, né, tocarem fogo nesse caso da Venezuela aí. Ora, se o BRICS não tem importância nenhuma, a Venezuela é, como vocês dizem, é um país que também é um país expressivo, então não há nada de mal ela entrar nos BRICS. Como eu falo sempre o caso de Cuba, né? O pessoal que é a favor diz que Cuba está falido. Muito bem, admitamos isso. Cuba está um país semi-falido. Então não precisa de embargo, né, gente? Se o país está falido, não precisa de embargo. Ou essa pretensa falência é devido a pressões e embargos dos Estados Unidos.